Ok, salve, salve! É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre quadriláteros. Vem comigo, professor Jadiel Varges, canal Exatas Aprovação. Olha só, quando a gente fala de um quadrilátero, então já está dizendo o quê? Quadri, né? Quatro, né? Então tá essa ideia da relação, né, que aparece aí, são quatro lados, né? Então a gente tem, ó, né, essa relaçãozinha que trabalha aí com quatro lados. Ok? Beleza? Certo. Perfeito. No quadrilátero, a gente também tem alguns elementos da mesma forma que a gente tinha lá no triângulo, só que tem um detalhe a mais aqui que a gente precisa destacar. Veja que os pontos, então a gente está falando dos pontos, ó, ponto A, B, C e D, agora são 4 pontos, né, que representam os vértices. Lá no triângulo a gente tinha 3, agora a gente tem 4 aqui, ó, que é um quadrilátero, então são 4 pontos. Perfeito? Beleza. Ok, então, ó, destacando aqui os elementos aí do quadrilátero. Certo. A gente também identifica os segmentos. Então, lá no triângulo eram 3 segmentos, agora são 4 segmentos. Ó, o segmento AB, então veja que essa semirreta aqui, né, esse segmento que liga aqui, né, o ponto A com o ponto B. Este outro segmento aqui que liga o ponto B com o ponto C, ó, essa linha, tem mais uma linha aqui ligando o ponto C com o ponto D, ou seja, que são os vértices, na verdade, desse ponto. E por último, o ponto D, o vértice D com o vértice A, né, formando aí o que? Os lados do quadrilátero. Então, ó, 4 lados. Sim, que mais que a gente também, né, tem e que a gente também observava isso lá no triângulo, os ângulos, né? Então aqui agora a gente tem, lá eram 3 ângulos, agora são 4 ângulos, ó. Então a gente tem aqui 4 ângulos, né? Tá até faltando aqui. Então, ó, é A, B, C e D, né? Então a gente tem aqui agora, ó, A, B, C e D, ok? Beleza? Então, ó, são 4 aqui, ó. São 4 os ângulos internos aqui. Claro, né, que quando a gente fala aqui, ó, do ângulo A, a gente está referindo, ó, a essa abertura aqui, ó. Então, essa abertura aqui é a medida, representa a medida aí do ângulo A. Agora aqui, ó, a gente também identifica essa abertura e aqui, ó, representa o quê? O ângulo B. Da mesma forma, ó, que a gente tem o quê? O ângulo C e que a gente também tem aqui, ó, o ângulo D. Então, são os 4 ângulos internos aí desse quadrilátero. Perfeito? E agora, ó, o que há diferente, né? Que a gente estava sempre identificando, ou seja, até esse ponto aqui, ó, vértices, lados e ângulos internos, a gente também fez essa identificação lá em triângulos, né? Então, a gente também fez essa identificação lá em triângulos, perfeito? Ok, agora aqui nos quadriláteros a gente tem um elemento a mais para ser destacado. No caso que as diagonais, ó, esse elemento aqui que representa diagonal aí em um quadrilátero, ou seja, ó, A, C, então se a gente ligar aqui, ó, passando, ó, do ponto A direto para o ponto C, a gente consegue, né, traçar uma linha também. Essa linha aqui é chamada de diagonal, da mesma forma, ó, que a gente consegue traçar do ponto B até o ponto D. Então, também é chamado de diagonal. Perfeito? Ok? Então, são as chamadas aí diagonais. Lá no triângulo a gente não consegue, ou seja, o triângulo não tem diagonais, é 0 diagonais. Aqui, né, possui 2 diagonais. O quadrilátero aí, ó, possui 2 diagonais. Por quê? Porque a gente tem que ligar de um ponto a outro ponto, de um vértice melhor, né? Colocando, né? A melhor colocação é o seguinte, de um vértice a outro vértice, sem passar, né, pelo lado da figura. Então, não pode ser em cima, por exemplo, ó, eu consigo ligar o vértice B com o vértice C. Sim, mas isso aqui é o lado, então não pode. Isso aqui não representa diagonal. A diagonal é somente aquilo que passa, né, pelo interior da figura. Perfeito? Ok? Então, ó, é um segmento, ó, A, C é um segmento, mas passou pelo interior. B, D é outro segmento, também passou pelo interior. Né? Veja que AB é um segmento, mas é a borda, né? Então, é o lado e não a diagonal. Perfeito? Ok? Beleza. Sim.
O que mais? Ó, a gente tem os paralelogramos. Então, os paralelogramos aqui, então, ó, é quadrilátero o paralelogramo? Sim, é quadrilátero. Também tem 4 lados, né? Só que o que a gente consegue destacar aqui, ó, que desses 4 lados aqui, ó, a gente tem o quê? Comum, ó, lados paralelos. Então, lados opostos, a gente tem lados opostos paralelos, ó, lados opostos paralelo, 2 a 2. Como assim, professor? 2 a 2, ó, vamos verificar isso aqui. Quando a gente pega aqui, ó, esse paralelograma aqui, veja o seguinte, ó, que a gente tem aqui, ó, esse segmento AB, então é um lado que a gente tem aqui, o lado AB. Esse lado AB, né, então o lado AB aqui, depois eu falo sobre o lado AD. Primeiro, o lado AB. Então, esse lado AB aqui, ó, ele é paralelo, essas duas barrinhas aqui são chamadas paralelas, né, significa a relação de paralelo, ó, ABC, ou ACD, minto, né? Então, AB e CD é paralelo a CD, e CD aqui, ó, são paralelos. Ou seja, paralelos quer dizer o seguinte, que caminham juntos, sempre lado a lado, eles nunca vão se tocar, né? Nunca vão cruzar, né? Um segmento aqui ou uma reta vai ser cruzada aí com a outra. Então são paralelos. Então por isso estou dizendo aqui que esses dois lados aqui, o lado AB e o lado CD, são chamados de lados paralelos, paralelos, ou seja, eles não se tocam, eles vão caminhar sempre lado a lado. Então veja que a gente também tem isso aqui, ó, com o AD. Se a gente pegar aqui, ó, o segmento, ou seja, o lado AD, ele é paralelo a BC. Então, ó, a esse segmento, a esse lado BC. Então, também são paralelos. Então, por isso que diz que é 2 a 2, né? Por isso que a questão está dizendo ali o seguinte, ó, que essa relação aqui de lados paralelos é sempre 2 a 2, 2 a 2. Perfeito? Aí a gente tem o paralelogramo. Então, ó, os paralelogramos. Então, é sempre 2 a 2, essa relação de paralelo, né? Então, já está dizendo paralelogramo, quer dizer lados paralelos, 2 a 2. Sim, tem alguns casos específicos aqui, algumas classificações específicas. Por exemplo, essa primeira figura aqui também é um paralelogramo? É, só que especificamente, além de paralelogramo, essa figura aqui recebe o nome de retângulo. Então a gente tem aqui o chamado retângulo. Veja que a gente tem o seguinte, os lados paralelos. E qual é a diferença aqui, professor? É porque, por exemplo, ó, esse lado paralelo a esse lado, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. E esse lado paralelo a esse lado aqui também, ó, são congruentes, ou seja, também possuem a mesma medida, ok? Diferente do quadrado, ou seja, o quadrado, o que significa? Ó, que o quadrado, os 4 lados são iguais, tem 4 lados iguais. Então aqui é 2 a 2, ó, os dois paralelos são iguais, outros dois paralelos são iguais no retângulo. No quadrado, não, o que significa? Que a gente tem o seguinte, ó, que é todos os 4 iguais. Então veja, como estabelecer essa diferença aqui, né? Já que são lados paralelos, né? Todo mundo tem ângulos de 90 graus, ó, 90, 90, 90, 90, 90, 90, e os lados paralelos aqui são sempre iguais, ou seja, esses dois lados aqui, ó, o que a gente está observando? Que esse lado que é paralelo a esse lado são iguais. Esse lado que é paralelo a esse lado também são iguais. A mesma coisa aqui, professor. Paralelo com paralelo são iguais. E esses dois paralelos também são iguais, certo? Só que aqui os 4 são iguais, né? A gente tem aqui essa relação de todos os 4 iguais. Aí por isso que a gente coloca essa classificação específica como quadrado. Perfeito? E o retângulo aqui, ó, a gente já observa que, né, a gente não encaixa mais essa relação dos 4 lados iguais. Tranquilo? Beleza? E essa outra figura aqui, professor, não é um quadrado também? É um quadrado, só que ele está numa relação, né? Eu posso dizer assim, é um quadrado aqui, né? Em relação à questão de lado, se a gente observar, seria o quê? Ó, lado, lado e lado iguais, os 4 lados iguais. Então, o losango
A gente percebe que há esses 4 lados iguais. Só que o que ocorre? Aqui agora a gente já não tem mais 4 ângulos retos. Então, no losango aqui, a gente não observa esses 4, né, retos. Então, por isso, ó, que isso aqui eu não posso dizer que também é um quadrado, né? Então, eu posso dizer o quê? Classificar isso aqui especificamente como losango. Agora, ó, esse lado é paralelo a esse lado, são iguais. Esse lado paralelo a esse lado são iguais. Sempre essa relação, né, de paralelo 2 a 2, sempre paralelo 2 a 2. Agora, em algumas circunstâncias, os 4 lados são iguais, que é o caso do losango, os 4 lados também são iguais, que é o caso do quadrado. E como que eu estou diferenciando aqui? Veja que a posição da figura, né, como está posicionado a figura aqui, então, né, pegou como se pegasse o quadrado e girasse. E outra coisa, o quadrado, né, necessariamente 4 ângulos de 90 graus. O losango já não tem essa exigência. Perfeito? Beleza? Ok. Né? Então, show de bola. Beleza. Certo. A gente também tem os trapézios, né, que são quadriláteros. Os trapézios, ó, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. Então, também são chamados aqui, né, de quadriláteros. Só que a gente tem uma classificação aqui que a gente usa o quê? Trapézio. E o trapézio agora, qual é essa relação? É que apenas 2 lados paralelos. Ó, qual é a diferença? Aqui a gente tem que lados opostos paralelos 2 a 2. Então quer dizer que eu tenho 2 lados paralelos e 2 lados paralelos. Ou seja, né, eu tenho um par. Primeiro 2 lados paralelos, depois outros 2 lados paralelos. Ó, 2 lados paralelos e depois mais 2 lados também paralelos, ok? Então, ó, 2 lados paralelos aqui, 2 lados paralelos de cá. Sim. Agora, no trapézio, né, a gente só tem 2 lados paralelos. Ó, veja que a gente só tem 2 lados paralelos. Apenas 2 lados paralelos. Os outros 2 não são paralelos. Então, isso é o que diferencia lá, né, o que diferencia aqui o trapézio do paralelogramo lá. Não é isso? Né? Dos paralelogramos. Diferencia trapézio de paralelogramo. Ok? Beleza? Pronto. Então, veja o seguinte, ó, tá dizendo exatamente, ó, A e B e CD, AB e CD são paralelos, que são chamados de base do trapézio. Então, esses lados paralelos aqui, ó, são as chamadas bases do trapézio, ok? Então, veja que AB é paralelo a CD. Perfeito, beleza. Ok, professor, tem alguma classificação específica, algum nome específico? Veja que esse trapézio aqui, ele é chamado de escaleno. Por que ele é chamado de escaleno? Porque se a gente observar aqui, o que a gente tem? Ó? Vamos supor que esse lado mede 1, esse lado mede 2, né? Esse lado aqui mede 3 e esse lado aqui mede 4. Né? Então, pronto, todos os lados são diferentes. Né? Todos os lados aqui são diferentes. Por isso que ele é chamado de trapézio escaleno. Ó? Todos os lados diferentes. Sim, mas a gente pode ter uma situação aqui em que 2 lados sejam iguais. Ó, veja que 2 lados aqui são iguais. Então, se 2 lados forem iguais, a gente está diante o quê? Do isósceles, ó, do trapézio isósceles. Perfeito? Beleza? Ok. E a gente pode ter uma situação em que a gente tem aqui ângulos de 90 graus, ó. Veja que agora a gente está falando do ângulo e não mais dos lados. Então, ó, 2 ângulos aqui de 90 graus. Continua lados paralelos, veja que 2 lados são paralelos às bases. A gente tem uma base menor e uma base maior. Aqui também, ó, 2 lados paralelos são chamados as bases. Então, a gente tem uma base maior e uma base menor. Porém, no isósceles tem 2 lados iguais. Esse lado, né, esse lado que não são paralelos, ó, veja que são iguais. E aqui a gente tem o quê? 2 ângulos de 90 graus, ó, veja que a gente tem ângulos retos. Toda vez que a gente tem essa relação de ângulos retos, a gente tem aqui, né, essa classificação aí ligada à palavra retângulo, né, por causa do ângulo reto. Perfeito? Beleza? Ok, show de bola então. É isso aí, né? Sucesso!